domingos eu não pude vir por causa do trabalho, mas hoje estou aqui para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração já tem algumas semanas. É uma palavra bem conhecida, um texto simples, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele era simples, né? Ele falava de maneira simples, para que todos pudessem compreender. Mas Hebreus capítulo 12, 4 diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do profeta não torna para Deus vazio. Então Deus tem uma palavra para você nesta noite, amém? O título, a epígrafe diz assim: a cura de um jovem lunático. Em algumas versões, a cura de um menino endemoniado. O texto diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Curva as cabeças, vamos orar mais uma vez, para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus nos encha, para que o Senhor me encha do Espírito Santo nesse momento, para que eu possa ser boca de Deus nesta hora, para falar ao seu coração. Amém? Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu entro na tua presença, Pai, para pedir ao Senhor que o Senhor, através da tua graça, Pai, a tua infinita misericórdia possa falar aos nossos corações. Ó Pai, fala aquilo que precisamos ouvir, Pai. Senhor, pessoas aqui precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Pessoas aqui precisam ter a vida transformada, Senhor. E nós cremos no poder da sua palavra. A tua palavra liberta, a tua palavra transforma, Pai. Então, em nome de Jesus, prepara os corações nesta noite e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Marcos é um texto bem conhecido, né? Às vezes no domingo pela manhã você liga a televisão na Record, está passando um desenho bíblico, e nesse episódio, esse texto sempre é mencionado: um jovem com espírito, um jovem lunático, né? Só que a Bíblia não nos diz a idade desse jovem. Que eu me lembro, para um judeu, até os 40 anos de idade é considerado jovem, até os 30 é considerado jovem. Mas a Bíblia não nos deixa aqui a idade dele, mas nos diz que ele era jovem, diz que ele era lunático. O que era um jovem lunático nessa época? O contexto dessa época, o pessoal tinha um misticismo, uma crença. Eles eram supersticiosos. Eles criam no quê? Que o jovem que sofria desse problema era por causa da lua. Decorrente de algumas estações da lua, o jovem tinha ataques.
e se jogavam no chão e espumavam pela boca. Por isso eles chamavam de lunático. Mas o que era um jovem lunático? Era um jovem que sofria de epilepsia. Epilepsia é uma doença, e tem essa coisa, muitas das vezes é doença, mas muitas das vezes é demônio. Aqui nós vemos que a causa desse problema era demônio, não era doença. E eu não sei se você conhece essa doença. Essa é uma doença terrível. Eu conheço essa doença, não assim, cheguei a presenciar, mas na minha família aconteceu um caso muito forte, por causa dessa doença, por causa desse comportamento desse jovem. A minha mãe, ela sofre até hoje por causa disso, porque a minha avó, ela tinha esse problema. A minha avó faleceu nova, e devido a essa doença, a consequência disso, ela veio a falecer. Certa vez a minha mãe conta que acabou o gás. Ela foi fazer comida com fogão de lenha, e diz que ela teve um ataque de epilepsia. Então ela faz o quê? Ela se joga no fogo. Para você ver, aqui o demônio jogava o jovem no fogo e na água. Com a minha avó foi dessa mesma maneira. Ela, com o fogão de lenha, ela jogou, ela caiu em cima do fogo e ficou ali, se batendo, queimou todo o rosto. Mas não morreu, viveu ainda mais um tempo. Mas ela morreu o quê? Asfixiada pela baba, porque ela espumava. Só que o grande problema dessa doença é que essa doença não fere somente aquele que tem a doença, ela fere todos que estão à sua volta. Talvez essa doença doia mais no pai do que no filho. Você sabe o que é um pai fazer planos para o seu filho? Esse meu filho vai ser um rabi, ele vai ser um grande judeu, ele vai ser um escriba, ele vai ser um profeta. Mas não foi isso que acontecia, porque o texto diz que desde a infância acontecia isso com esse jovem. Imagina o pai fazendo planos: esse vai ser um advogado, esse vai ser um engenheiro. Aí vem o diabo e tenta destruir todos os planos desse pai. Se tem algo que o Satanás tem investido grandemente, é contra a família. E esses ataques sempre trazem o quê? Eles trazem evidências, eles trazem marcas. Qual era a marca desse ataque de Satanás, que Satanás estava operando na vida desse jovem? Ele era mudo e surdo. Qual é a marca hoje que Satanás está operando nas famílias? É ideologia de gênero, é querer colocar na cabeça da criança, do jovem, que Deus não existe. Isso é obra da mente humana. Está aí a marca de Satanás. Só tem uma maneira de nós acabarmos com isso. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o nome para desfazer todas as obras de Satanás se chama Jesus, o Nazareno. O diabo, ele vai lutar sim para destruir as nossas famílias. Ele vai lutar sim para destruir as nossas famílias, pai, irmão, filho. Ele vai usar todas as armas que ele tiver para destruir. A primeira vez que eu preguei aqui no domingo, eu falei sobre o gadareno. Você lembra que quando ele ficava possesso por uma legião, ele fazia o quê? Ele pegava em pedras. E qual é a atitude do ser humano quando uma pedra é lançada sobre ele? É se defender. Mas o que é que ele fazia? Ele pegava as pedras e ele mesmo se feria. Ou seja, Satanás estava usando uma pedra para ferir o homem. Só que o que ele não sabia é que Deus iria usar a rocha para ferir Satanás. Satanás usou a pedra, mas Deus usou a rocha. Quem é a rocha? Jesus. A Bíblia diz que ele é a rocha. Mateus capítulo 7, ele diz: aquele que crê na minha palavra é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Satanás, ele pode usar a pedra, a água e o fogo, mas Jesus está aqui para trazer libertação para a sua família. Ele é Jesus, e ele disse: se tu creres, tudo é possível. Famílias estão sendo destruídas. Agora a doença do século é conhecida como a depressão. Creio sim que isso é uma doença, mas isso tem grande influência de Satanás. E Satanás, ele não vai tocar naquilo que você não tem nenhum apego. Ele vai mirar o alvo naquilo que você mais ama. Quando o Senhor falou assim, pode tocar em tudo, Satanás, na vida de Jó, menos na alma.
O que é que ele fez? Ele feriu, a primeira coisa que ele fez, destruiu os gados e mandou vento na casa de Jó. Matou os 10 filhos de Jó. Porque ele sabia que a maior dor para um pai não é ter o seu rosto ferido, não é ter o seu corpo queimado, mas ver a morte do seu filho. Todos nós oramos a Deus para que nós morremos primeiro que os nossos filhos. É a lei natural da vida. Mas louvado seja o Senhor, que o Espírito dele opera na igreja. E aqueles que perderam seus filhos têm forças para caminhar e dizer: só o Senhor é Deus. Eu fico feliz, igual eu sempre digo, quando o pastor Góes vem aqui e fala que se emociona de pregar sobre a cruz. Ele tem propriedade para falar sobre isso. Muitos aqui eu não conheço, já perderam filho, parentes, e estão aqui porque confiam na palavra do Senhor. Esse pai, ele estava desesperado. Ele procurou ajudas em todos os lugares. Imagina seu filho rolando no chão, uma hora está bem, outra hora está rolando no chão, outra hora está se jogando no fogo, está tentando se afogar no mar. Imagina o desespero desse pai. Ele começa a buscar recursos, buscar soluções. Então ele fica sabendo que os discípulos do Senhor estão curando, porque o Senhor deu autoridade aos discípulos. Só que a Bíblia nos diz aqui no versículo 15 que Jesus, depois que desce do monte da transfiguração, os discípulos estão lá e tem escribas e fariseus e eles estão discutindo. Eles estão discutindo ali. E Jesus, quando desce, vê eles discutindo e pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Tinha um pai ali com um filho desesperado, à beira da morte. O filho já não sabia mais o que fazer. O filho marcado, magro, cheio de marcas, porque se feria com tudo que via. E o que é que eles estavam fazendo?